Olá, como é hábito pessoal, sempre dizer quem eu sou. Eu sou Isaías Torquato, sou nordestino pernambucano, sou negro indígena, nascido nas periferias de Recife, uso barba, uso óculos, sou um homem de baixa estatura e sobrepeso. E hoje eu sou o convidado aqui do Refúgio, essa gente muito estimada e muito querida por mim, para estar com vocês conversando sobre a possibilidade, não sei de fato se a gente vai conseguir alcançar esse conteúdo todo, mas sobre a possibilidade de refletir sobre teologias das diversidades e a inclusão nas igrejas. Ora, quando a gente fala de teologia, todo mundo já sabe que é lugar comum, que a gente não vai mais refletir sobre a perspectiva de uma única teologia. Pelo contrário, a gente tem as múltiplos caminhos e encruzilhadas que vai nos levar a uma possibilidade de pensar teologias, e aí a teologia do pluralismo religioso, as teologias de enfrentamento às intolerâncias religiosas, e aquelas teologias também que ocupam os espaços que a gente pode dizer que são os espaços da garantia de direitos, voltados para as pessoas que, no lugar comum de igreja, ou das igrejas históricas, ou das estruturas religiosas, e claro que cada vez que a gente vai falando um pouco mais, a gente vai lembrando das diversidades que também existem nas nossas igrejas, mas aqui a gente vai falar especificamente de três vertentes de igrejas cristãs, que são as igrejas católicas, que nela a gente tem a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa, ou as igrejas ortodoxas, e a Igreja Anglicana, e em diálogo também com a Igreja Luterana, que ocupa esse lugar da tradição também católica. E do outro lado, as igrejas protestantes, que são essas igrejas históricas, batista, presbiteriana, congregacionais, pentecostais, neopentecostais, ou seja, só pelo fato da gente tentar refletir a ideia de teologias, a gente já vai para o lugar da eclesiologia, que vai estar demandando identificar uma dezena de outras igrejas, né? Diferente de identificar o movimento de Jesus, que é um movimento que se desenvolve desde a ideia de igreja primitiva, das igrejas primárias, até os dias atuais, que a gente vai com essa ideia de é possível retornar à experiência de uma igreja nos primeiros dias? Será sempre utopia, será sempre um desafio, e no fundo, a gente nunca vai encontrar esse lugar da igreja primitiva, esse lugar das igrejas dos primeiros dias. Mas a gente vai buscando a ideia de, a partir do plural das teologias vividas, sobretudo da confissão cristã, ou evangélica, ou católica, ou protestante, encontrar as diversidades teológicas. E aí é bom lembrar que dessas teologias a gente pode destacar algumas muito recentes, e quando a gente fala de teologias de algo recente, é 50 anos. Isso é muito recente. Ou 30 anos, ou 20 anos. E aí a gente vai falar de teologia queer, por exemplo, que é o que a gente foi desafiada a refletir aqui a partir do aspecto da inclusão. A gente vai falar também das teologias que surgiram na década de 60, de 1960, a partir do Concílio Vaticano II, que é uma experiência católica, mas também a partir dos movimentos de direitos civis nos Estados Unidos, no centro europeu, voltados para as teologias negro ou pretas ou étnicas, né? E aí a gente, claro, vai desaguar na possibilidade de repensar a ideia de quais as teologias a África do Sul, por exemplo, apresenta para a gente, quais as teologias que a Índia apresenta para a gente, quais as teologias que a América afro-ameríndio ou as teologias afro-ameríndio-caribenhas podem se apresentar para a gente. E aí é evidente que a gente vai terminar desaguando nessa coisa muito atual do que é a teologia anticolonialista,
que também é uma atualização teológica dentro dessas perspectivas tão amplas, tão diversas que são as teologias. Talvez uma discussão que a gente possa motivar seja o que é uma teologia inclusiva, né? E o que é que a gente quer chamar sobre transformação nas igrejas. A partir dessa tradição, desse lugar comum do movimento de Jesus, em que cada segmento institucional vai dizendo, eu tenho mais coerência, eu tenho mais razão, eu sei o que é a verdade, e aí começa a excluir outras pessoas, excluir outros corpos, excluir vidas, excluir experiências, excluir corporeidades. Corporeidades definindo especificamente qual é o corpo comum, qual é o lugar comum, qual era a forma única de confessar e de afirmar uma fé. Curiosamente, é para isso que servem os credos apostólicos, ou os credos católicos, melhor dizendo. Em função do que os outros pensam, diferente do que eu penso, você tem que afirmar a fé. Tem que afirmar uma determinada forma de tradição cristã. Por isso que vem, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí? Tem que realmente crer num Deus? Tem que crer realmente num Deus Pai? Tem que crer exclusivamente num Deus que seja Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Quem foi que disse isso para a gente? Aí seria interessante, claro, fazer uma leitura do credo apostólico e depois do credo niceno, ou seja, a partir do concílio de Nicéia, para a gente poder observar o que motivou, né? O que motivou fazer uma afirmação, fazer um texto para dizer, se você não crer ou não vier a crer nesta forma que se afirma nesse credo, você está excluído. E aí, claro que a gente vai observar que nesses lugares que buscam afirmar uma fé exclusiva, de forma muito habitual, vai se afirmar uma fé excludente. Vai começar a dizer que a outra pessoa, ou que o outro grupo, ou que outros comportamentos não vão caber nessa forma de crer, ou nessa afirmação, ou nesse credo. Dessa forma, dessa maneira, é certo que quem vivencia desejos, quem vivencia vontades, quem vivencia identidades divergentes ou diferentes, vão ser escanteadas. Vai ser escanteado, vai ser excluído, vai ser colocado fora. E o que é mais incoerente em qualquer afirmação ou confirmação de fé ou confissão de fé é que não há nenhum lugar em que se afirme uma unidade, uma identidade. Não há nenhum grupo social, bíblico-teológico que possa dizer, que possa se afirmar homogêneo, se afirmar de apenas duas cores, preto no branco, ou preto e branco, ou... Não há. Nós somos diversos, nós somos plurais, nós somos absolutamente divergentes e convergentes, e é isso que está na essência da nossa humanidade, na essência da nossa forma de ser e viver. No entanto, é possível a gente imaginar que a gente pode viver ou vivenciar experiências eclesiológicas e teológicas que inclua mais do que exclua, que ame mais do que odeie, que aceite mais as nossas diferenças complementares do que rejeite as divergências da gente, que rejeite as diferenças da gente, melhor dizendo. Nesse sentido, essas confissões ou afirmações vão ter muitos desafios ou muita resistência de trabalhar a perspectiva
das diversidades sexuais ou de vivências sexuais que nós temos no nosso cotidiano. Por exemplo, uma pessoa que seja LGBT poderá dizer qual é o lugar de fala de Isaías para falar sobre diversidade sexual, por exemplo. Né? É um questionamento e é um questionamento coerente também, que a pessoa pode se fazer ou pode fazer, e é um questionamento crítico. No entanto, a gente também pode entender que, à medida que as famílias se configuram, à medida que a gente vai vivendo essa experiência no cotidiano da inclusão, a gente pode dizer assim, eu quero viver num ambiente em que eu não seja normativo ou que eu não imponha uma forma de ser e viver pelo fato de ser ou não ser LGBT, mais. Ou seja, a gente tem que estar numa perspectiva de incluir e de viver com todas as pessoas, em todas as relações. Então, após essa introdução, a gente então dá um segundo passo, que é talvez refletir sobre uma chamada justiça, a transformação e amor nas igrejas. Vai parecer contraditório, mas eu imagino que igreja é o lugar que menos combina com justiça, transformação e amor. Porque a própria vida da gente vai identificar que a gente já sofreu tanto nesse lugar institucional, religioso, exclusão, racismo, discriminação, todos os tipos de preconceitos, que, cara, inclusive no Brasil a gente vai identificando aquela coisa que se chama muito de desigrejados. Eu imagino que a maioria de nós esteja nesse lugar, né? Existe uma estatística em torno disso, e essas pessoas são desigrejadas, ou seja, são excluídas pelo fato de serem ou buscar autenticidade, uma identidade cristã inclusiva, um respeito a tudo isso que a gente já foi identificando aqui e indicando. Né? Inclusive, também enquanto Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, eu vou falar desse lugar que é o lugar de fala, a própria Igreja Episcopal Anglicana do Brasil também se vê ou se viu excluída desse lugar comum das igrejas conservadoras, porque desde a década de 90, do início do ano 2000, vai se posicionando em função do respeito às diferenças, às nossas diversidades e por aí vai. Então, se você se sentir curioso de conhecer mais e melhor essa história, busca informações sobre como a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil sofreu pelo fato, por exemplo, de, enquanto igreja, província brasileira, sair do armário, vamos dizer assim, identificar ou respeitar o clérigo ou o clero e o laicato, evidentemente, que se assumia, se afirmava enquanto pessoas LGBTQIA+. Então essa igreja também, em relação às outras, sofreu no seu processo histórico, no seu processo de eclesiologia, foi alvo também de preconceito de lideranças de outras igrejas. Sofreu enquanto instituição, mas isso não quer dizer que também não tenha praticado equívocos e ainda não pratique questões ou situações que seja pecado, que seja erro. Tanto é assim que a Igreja Episcopal, e tanto na comunhão anglicana quanto na província, a gente tem trabalhado, ou buscado trabalhar a perspectiva de igreja segura, que é uma ação que busca garantir um lugar seguro, sem assédio e sem desrespeito. O terceiro ponto que a gente precisa caminhar aqui é em relação aos medos e conflitos com a temática das nossas sexualidades. Eu já disse que a gente é diverso, eu já disse que a gente basta olhar para o lado, basta se olhar ao espelho, que você vai se olhar a cada vez que se olhar ao espelho diferente do que você já foi, do que você já era. Se a gente bebe um copo com água, a gente já é diferente do momento que a gente não tinha bebido um copo com água, a gente já se hidratou, a gente já se... E se a gente se abstém também de tomar água ou de beber algo, a gente também vai ser diferença, ou seja, vai ter diferença. Ou seja, a vida é constante mudança, transformação, e a gente vai estar
o tempo todo nesse conflito das nossas diversidades. Se a gente, inclusive, não se assume enquanto mudança constante, contínua, a gente vai estar sempre em conflito com medo. E aí, o que é que me leva a ter medo de conviver com as diferenças? O que é que me leva a ter medo a questionar, a perguntar diante do que se impõe como normativo? O que se quer colocar como algo inquestionável. É assim que se deve crer, é assim que se deve comportar, é assim que se deve viver. Ora, a gente sabe, inclusive, de espaços religiosos em que homens e mulheres sentam em lugares diferentes. A gente sabe, inclusive, de espaços religiosos cristãos em que as mulheres não podem colocar uma ponta do pé à mostra. A gente sabe de lugar religioso que a pessoa não pode assumir a sua orientação e identidade, a sua orientação sexual e identidade de gênero. O que é que motiva? Quais são... O que é que causa tanto sofrimento para que as pessoas olhem umas para as outras e respeitem a autonomia, a liberdade, o jeito de ser, a vida em si mesma? Porque não há na existência humana nada nem ninguém que possa ter autoridade sobre o corpo da outra pessoa. A gente impondo essa autoridade, a gente vai ser abusiva, a gente vai ser desrespeitosa, a gente vai ser invasiva, a gente vai ser assediadora, a gente vai cometer todos os pecados que a gente comete no nosso cotidiano. E aí é um conflito que a gente vai viver, esse conflito vai estar na pele da gente o tempo todo, e é medo que a gente vai estar alimentando porque a gente não se pergunta, porque a gente não se questiona, porque a gente não identifica, por exemplo, há muitas formas de viver e de ser a fé. Há muitas formas de ser e viver e elaborar divindades, formas de crer em Deus, formas de acreditar na vida, formas de não crer em Deus, de não acreditar em nada e ser existencialista. E por que é que isso me ameaça? Ora, quando eu penso que algo me ameaça, é porque eu estou absolutamente inseguro do lugar que eu estou. É porque eu não tenho confiança no poder que eu tenho de transformar tanto a mim quanto a sociedade que eu estou inserida. Pelo simples fato de não acolher a outra pessoa como ela de fato é. Não acolher a criação em sua múltipla forma de ser. E diante dessa perspectiva que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, GLS, LGBT, LGBTQIA+, e aí agora os movimentos e organizações ligadas a esse grupo vai identificando que não dá para suprimir só as letras, né, a suprimir de letras, porque nós somos todos os alfabetos e todos os idiomas, mas que é importante esse processo de afirmação a partir da nossa identidade, da nossa orientação, da nossa forma de ser e viver, e daquele corpo que eu habito, e que você habita, e que nós habitamos nesse planeta que a gente coexiste e coabita. Nesse sentido, talvez seja um passo a mais se a gente imaginar que a gente tem coautoria. A gente está vivendo a criação da existência a cada tempo e a cada espaço. A cada momento em que eu vou tendo movimentos para respeitar as nossas formas de ser. A partir da fé, a partir da não fé e a partir das multiplicidade humana. Outro passo que a gente pode dar nesse sentido é em relação às perspectivas bíblico-teológicas. Aí você pode dizer, tudo bem, mas você está falando tanto dessa quebra de paradigma, que era um termo muito usado no início dos anos 2000, né, por alguns segmentos congregacionais que, para mudar um pouco dentro da estrutura da igreja, vamos falar de quebras de paradigmas. E toda a pré-eleição dominical, os pastores mais atualizados naquele finalzinho da década de 90 e início de 2000
tinha que colocar no seu vocabulário, na sua homilia ou na sua pregação, o termo quebra de paradigmas. E no Brasil todo teve vários movimentos aí, pessoas falando sobre quebra de paradigmas. No entanto, a gente termina hoje, depois de 20 anos, observando que a quebra de paradigma foi para um movimento muito mais conservador, excludente, medonho, racista, LGBTfóbico. Foram quebras de paradigmas que não surtiram absolutamente quase nenhum efeito, a não ser pequenos grupos que, mesmo sendo desigrejados, sentem em si mesmas, na sua veia, na sua pele, a necessidade de congregar. E aí, congregando, como é que a gente vai reelaborar a forma de ler a Bíblia e de fazer teologias? Primeiro, ler a Bíblia como não sendo a única afirmação de regra, de fé, e como é que os batistas dizem? De prática. A única forma de regra, fé e prática. Não dá mais para viver isso. Não dá mais para pensar a Bíblia como sendo esse lugar que seja a reserva de todas as verdades. Já deu um tempo nisso aí, a gente já deu uma caminhada, um passozinho adiante. Inclusive a própria Igreja Católica, ela também vai falar que a Bíblia em si mesma não é suficiente, dada a necessidade da tradição. A tradição complementa a Bíblia e a Bíblia complementa a tradição. No entanto, nós que queremos fazer uma teologia atualizada, queremos fazer uma leitura do dia, a gente ainda dá um passo para dizer a vida importa tanto quanto a Bíblia, e essa é uma hermenêutica sebiana, a maioria de nós aqui conhece o CEBI, o Centro de Estudos Bíblicos, mas para além do Centro de Estudos Bíblicos, que é apenas uma instituição que nos ajuda a refletir sobre a atualização da hermenêutica bíblica, e como ler a Bíblia a partir do lugar do ecofeminismo, da perspectiva LGBT teológica, da teologia queer, das teologias negro, preta, indígena, e por aí vai, a gente tem que compreender que o texto bíblico, ele só é texto porque a gente vai dando esse sentido sagrado a ele. No entanto, você não consegue tirar deste texto inanimado, parado, que é qualquer texto, a vida que se esvazia de nós quando a gente não respira mais. E que a gente deixando de existir dentro do corpo da gente, a gente se transforma a coexistência e a criação, porque dentro da gente algo que é sagrado e é imprescindível deixou de ser, que é a vida, que é a alma que nos habita. Nesse sentido, é muito importante que a gente entenda que a tradição também em si não nos responde nada. Não vai suprir as nossas necessidades, a não ser que você esteja convergindo para um clericalismo abusivo, desrespeitoso, que seja importante para você uma prática clerical de dominação. Aí você vai dizer, epa, peraí, entre a tradição, a vida e a Bíblia, a tradição é importante. A hermenêutica, inclusive, da leitura popular e a hermenêutica anglicana vai nesse tripé, que vai dizer, olha, pense com razoabilidade ou a partir da razão, pense com atualização, ou seja, a partir da vida, e pense a partir da história, que seria a tradição. Se essa tradição não for questionada, ela não vai servir. Ela precisa não ser imperialista. Ela precisa não ser impositiva. Por isso que se afirma as verdades absolutas. Bem, eu vou deixar então como sugestão que você tenha a curiosidade de ler, a partir de outra ótica, João capítulo 13, versos 34 e 35, que eu não vou ler agora. Vou pedir que você leia Gálatas 3, versículo 28, e que você leia Romanos capítulo 12, o verso 9 e 10, mas faça isso com amor, com sinceridade e buscando autocrítica, dizer assim, cara, se eu ler isso a partir de uma perspectiva conservadora, eu vou ser hipócrita. E se eu ler isso forçando uma atualização que eu desconheço, que não está baseada na amorosidade, no afeto, eu também vou ser hipócrita. Só se aproxima do texto se perguntando o que é que pode ser diferente.
E seja realista consigo mesma e consigo mesmo para dizer: o afeto me rege na forma que eu leio a Bíblia, porque é muito importante que o afeto seja o equilíbrio desse pêndulo, né? Que o afeto, o cuidado umas com as outras, em relação ao medo, em relação à ameaça, em relação aos desafios, que a gente possa se medir pelo afeto. Porque se for ódio, nada combina em Jesus com o ódio. Jesus, inclusive, foi alvo do ódio e da discriminação e da recriminação. Por isso que a gente está conversando aqui sobre isso, sobre essa temática das teologias e atualizações das nossas diversidades teológicas. Vou dar para você algumas referências bibliográficas, que é importante. No Brasil, duas pessoas se destacam a partir da formação da teologia queer ou das teologias das diversidades, que é o André Moscoff, que vem da Igreja Luterana. André tem produções fantásticas, que vale a pena ler. E a pastora Ana Esther, que também fez pesquisas a partir da teologia da indecência, que tem a ver com a outra pesquisadora argentina, que é a Marcela Anstrauhind, que escreveu, melhor dizendo, questões a respeito das teologias queer, das teologias LGBT, das nossas corporeidades e das nossas sexualidades. Eu sugiro também se aproximar como pesquisa para pesquisas do Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI. Aí tem uma produção organizada pelo José Josélio da Silva, um pernambucano, lá de Caruaru, que escreveu e nos ajudou a pensar sobre a Bíblia e a inclusão LGBTQIA+. Para quem quer alguma referência dos Estados Unidos, ou em inglês, melhor dizendo, você pode fazer leitura de Patrick Cheng, que é um teólogo muito bom, que faz essa atualização. Também o Robert Goss, que vale a pena se aproximar. E, claro, o Desmond Tutu Center for Religion and Society Justice. Particularmente o Queer Kairos. Vale a pena conhecer o site deles. Ora, agora, um livro que eu me surpreendi com ele e achei fantástico, ou fantástica a sua leitura, e que eu sugiro, por incrível que pareça, é de uma escritora estadunidense chamada Alissa Childers, que está em português com o seguinte nome: O Outro Evangelho, ou melhor, Outro Evangelho. Por que é interessante ler a Alissa Childers? Porque ela diz que viveu de família missionária, conservadora, mas aí no período da adolescência dela, ela foi em busca de experimentar viver com igrejas progressistas, liberais, e convivendo com essas igrejas, começou então a seguir essa proposta de uma teologia atualizada, de uma leitura bíblica atualizada. E a Alissa então faz uma leitura, uma releitura de tudo isso que nós falamos, a partir do ponto de vista de alguém que se reconverteu para a fé conservadora. Ou seja, ela passou por um processo de cura. Era de uma família tradicional conservadora, vai para as igrejas progressistas, e aí depois ela volta para o meio conservador. Ela tem podcast, faz livros e é muito influente, e agora depois disso ela vai dizer: eu fui lá no meio dos ímpios, eu fui lá no meio dos pecadores e das pecadoras, agora eu sei do que eu estou falando. Existe então outro evangelho? Aí eu achei muito interessante ter encontrado esse livro e ler como é que alguém consegue distorcer tão profundamente o que a gente tenta fazer no cotidiano, a ponto de dizer: não, tudo que está lá é inválido, é anátema e nega a tradição cristã. E aí eu deixo essa sugestão. Bem, por último, eu quero agradecer a vocês pela confiança, pela escuta, quero agradecer a galera do Refúgio. Eu também sou Refúgio, eu tenho muito afeto, muito amor pela prática do Refúgio aqui em Goiânia.
desde que eu me aproximei delas, dessa comunidade aqui, e a gente está juntas, né, aqui no setor Campinas. Eu agradeço muito a vida e a experiência divina de encontrar essas pessoas e a gente caminhar juntas aqui. Novamente, por último, mas não finalmente, que a beleza de Deus, a beleza do que é infinitamente bom e amoroso, o que se reserva a gente em afeto de cuidado, nos ajude a dar passos de qualidade em busca da nossa própria conversão. Não é converter ou transformar as outras pessoas, mas é converter-se e transformar a gente mesmo, para que a gente viva comunidades seguras e testemunhos seguros da nossa fé e da nossa vida. Obrigado.